Saiu o episódio 77, parte 1, depois de muito tempo esperando, o Boom publicou finalmente a primeira parte do episódio 77. Para você que tá um pouco desatualizado, é bem provável que essa parte 1 leve também mais 3 partes. A gente já vem conversando e teorizando há bom tempo que esse pode ser o primeiro episódio com 4 partes diferentes. Mas como a primeira parte acabou de sair, e mesmo não aparecendo personagens principais ou tantos antagonistas assim, ainda é um episódio bastante delicado e específico, porque eu vou explicar para vocês agora como a Resistência e os Skibidi estão se unindo aos poucos e de maneira não muito formal para finalmente derrotar os Astros, e vou mostrar também porque nesse episódio essa parceria vai ser fundamental para no futuro, obviamente, os Astros serem derrotados e como tudo está se roteirizando para isso acontecer. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada, já é uma tradição aqui no canal e eu vou pedir para você com educação. Clica muito no botão de gostei aqui embaixo. Se aparecer aquela funçãozinha secreta, mágica, que só aparece para alguns usuários chamada Hypar demais, hype esse vídeo, porque você me ajuda muito fazendo isso. De tudo isso, bora agora focar nesse vídeo, que é um vídeo de teoria que eu sei que vocês gostam muito. Inclusive, eu vou pedir a opinião de vocês daqui a pouco. Então, presta atenção aí até o final. O episódio 77, parte 1, é o terceiro episódio da Season 25 e aparentemente estamos na mesma região, pelo menos a localização é muito parecida com a onde a gente estava no episódio anterior. E pelo que tudo está indicando também nesse episódio, aparentemente o Pov está armando uma arapuca, ou seja, uma armadilha. Não à toa, ele aparece no episódio observando bem o ambiente e está embaixo d'água. Se a gente observar, ele sai debaixo d'água e começa a comunicar junto com o cientista. Provavelmente eles estão se escondendo, seja para armar alguma coisa contra os Astros. Não à toa, ele orienta o cientista a permanecer debaixo d'água. Pode ser uma possível fraqueza dos Astros, principalmente porque como eles voam geralmente em uma velocidade muito rápida, eles podem não perceber o movimento em água. A gente vai observando a cidade bem destruída, provavelmente pode ser os soldados que resistiram àquela destruição em massa dos Astros no último episódio, até porque o cientista também estava nessa mesma localidade e pode ter se escondido. A gente começa a observar que a cadeira foi levada por alguma coisa. Enfim, a gente consegue observar que o pobre cameraman está disposto a entrar e seguir os humanos, que tem uma orientação bem simples. Se a gente parar para observar, ele simplesmente pede para atirar porque não são inimigos e passa a orientação: já vi pessoas como você ajudando outras pessoas, você pode nos levar para um lugar mais seguro. E daí o pobre cameraman faz uma orientação e tem uma resposta de: você não vê, a igreja está pegando fogo, dando a entender que o local foi atacado por Astros. E realmente aconteceu, porque na sequência ele é atacado. A situação fica muito complicada e o pobre praticamente é quase finalizado, mesmo numa situação muito difícil. Mas algo surpreendente acontece. Simplesmente quando ele está passando algumas orientações, a gente começa a observar que tudo em volta está destruído. Simplesmente não há remanescentes algum. E aí a gente começa a observar mais inimigos se aproximando. Uma situação terrível para o pobre cameraman, que provavelmente se encontrará derrotado. Só que se a gente observar com bastante cuidado, quando ele estava prestes mesmo a ser finalizado numa situação muito difícil, aparece alguma coisa surpreendente. Mesmo quase sendo finalizado, ele é salvo por Skibidi, que aparece para ajudá-lo. E mesmo num sinônimo ali de desconfiança, até porque eles são inimigos também nessa guerra de 3 frentes, acontece um diálogo que chama muita atenção de vocês com o que a gente vem teorizando nos últimos dias, principalmente em relação sobre essa parceria entre os Skibidi e a Resistência. A conversa ela é bem curta devido à batalha estar rolando, mas se resume é: porque o humano está mirando em mim? Ele é estúpido. E na sequência é: nós salvamos sua vida. E existe um diálogo bem comprometedor: nós estamos aqui para machucar ninguém. E diz: nós pretendemos se tornar amigos, ou é hora de nós nos tornarmos amigos oficialmente. Obviamente tem uma recusa e ele complementa com: não estamos pedindo. E aí obviamente volta toda aquela luta que já estava predeterminada para acontecer, porque os reforços dos Astros finalmente chegaram. Enfim, a luta ela acontece. O DJ Toilet também está retornando para a série. E aqui entra o ponto que esse episódio ganha tanto destaque, porque mesmo com o final da luta a gente consegue ver que o cientista também aparece para ajudar. Existe algo que chama bastante atenção, que eu gostaria de destacar para vocês, tudo certo? Porque quando o nosso Pov é atacado de maneira surpreendente ali, ele acaba caindo numa armadilha também, existe finalmente a possível fim da resistência contra essa parceria, porque eles finalmente topam em fazer a parceria e é complementado com vamos nessa, porque esse episódio tem esse gancho, é um gancho muito importante, porque
está oficializando a parceria. Quem é inscrito no canal aqui há bastante tempo, quem sempre está teorizando aqui junto comigo no canal, sabe exatamente disso que eu tô falando. Os últimos episódios que o Boom vem fazendo, vem sempre indicando uma parceria oficial entre os Skibidi e a Resistência. E há bastante tempo eu venho avisando e venho alertando vocês. Pessoal, atenção aqui nesse episódio. Ó, pessoal, a parceria aparentemente está se tornando oficial. Olha, pessoal, eles já estão se ajudando. Isso aqui vai se tornar oficial uma hora. E, obviamente, muitas pessoas acabaram não agradando muito o gosto das pessoas nesses últimos episódios. Eles sentem, obviamente, saudades dos Titãs, do G-Man, que são personagens antagonistas, obviamente, são o carro-chefe da série, mas a gente precisa focar muito nesses episódios. São episódios extremamente sérios para o futuro da série, obviamente, porque está acontecendo algo histórico, porque desde a última season, foi a 24, a gente não vê nada parecido. Da season 1 até a season 24, a gente viu os Skibidi e a Resistência brigando de maneira feroz. A gente não vê essa maneira que os astros estão inseridos na guerra de uma maneira tão profunda. Era muito Skibidi versus Resistência de fato. E essa season 25, ela vem para provar algo diferente. A abordagem do Boom mudou. Então, pela primeira vez, a gente vê que essa parceria, ao pouco, desde o primeiro episódio que a gente viu da season 25, vem se desenvolvendo uma parceria, tanto entre os Skibidi como a Resistência. E eu gostaria também de deixar algumas coisas bem claras aqui sobre essa parceria e o que a gente pode ver nos próximos episódios. Muito se discute onde está o Titan Cameraman, muito se discute onde está o G-Man, mas calma, a gente precisa primeiro, obviamente, para os episódios eles seguirem, aparecerem os Titãs, o G-Man, a gente precisa sempre de um contexto. Como eu gosto de falar para vocês, existem os episódios de impacto, ou seja, que a gente vai ter a luta, a gente vai ter uma briga entre os Titãs, entre os G-Mans e tudo mais, e existe os episódios de contexto. Basicamente, os episódios de contexto são tão importantes quanto episódios de impacto, porque eles nos explicam a história, eles nos contam ali o que está acontecendo de fato, como a história vai se desenvolver. Não faria sentido nenhum simplesmente aparecer os Titãs conversando com o G-Man fazendo uma parceria. E vocês veem que no campo de batalha em si existe um consenso, pelo menos por parte dos Skibidi, que obviamente os astros são muito mais fortes. É impossível a gente lutar sozinho contra os astros e obviamente eles vão ganhar a batalha se a gente não se unir. A Resistência, por outro lado, por enquanto ainda trata os Skibidi como inimigos. Obviamente os Skibidi eles não tratam a Resistência obviamente como parceirões, como amigos, e sim com uma parceria temporária. Os Skibidi eles mostram menos, óbvio, intenção de resistir a um possível acordo de não agressão, um acordo de ajuda entre si, e a Resistência ainda é bem relutante, mas nesse episódio fica algo bem claro. Vocês veem que no final depois, a Resistência aos poucos está se convencendo de que o melhor a se fazer é sim se juntar aos Skibidi e obviamente derrotar os astros. E a gente conseguiu presenciar nesse episódio que é possível sim derrotar os astros se ambos os lados estiverem juntos. E obviamente os astros agora estão com um problemão. Enfim, eu falei bastante aqui, é um episódio bem curto e foi uma análise bem longa, até porque eu gostaria de sempre me aprofundar com vocês em relação a esse tema. Agora a pergunta fica pra vocês, na opinião de vocês, como vocês acham que vai se desenvolver os próximos episódios? Comenta aqui embaixo qual é a sua teoria. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, falou e fui, até mais e tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós. Falou! Skibidi Toilet 77 parte 1 foi um episódio ruim? Calma, antes de você começar a me xingar aí nos comentários, assiste esse vídeo até o final, porque esse vídeo ele é um pouco mais uma crítica para quem está criticando o último episódio 77. Então preciso que você veja esse vídeo até o final, com muita calma, e depois tá liberado você aí opinar, tudo certo? Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui desse canal. Como eu sempre falo pra vocês, é uma tradição que eu criei aqui no canal e vai ficar pra sempre, que é, clica muito no botão de gostei aqui embaixo e comenta se você conseguiu achar aquela funçãozinha secreta chamada hypar demais. Pra quem achar aquela função e clicar, comenta aqui embaixo que hypou, porque eu sempre tô escolhendo um comentário pra fixar. Se não for você dessa vez, aparece no vídeo de amanhã e tenta de novo, tudo certo? De tudo isso, pegue seu chá e bora pro vídeo, porque é um vídeo um pouco polêmico, é uma crítica mais em relação ao pessoal que tá falando mal do último episódio. Beleza, pessoal, esse vídeo basicamente surgiu com uma ideia desde que eu assisti o episódio 77 parte 1 pela primeira vez, porque a primeira vez que eu assisti o episódio foi lá no meu grupo do Discord, que tá no segundo link da descrição. Lá eu tô sempre conversando com a galera e decidi, em vez de fazer uma live, conversar e assistir o episódio com o pessoal que estava lá assistindo. Então todo mundo se mutou, a gente viu o episódio e depois o pessoal começou a comentar. Algumas pessoas começaram a falar suas opiniões sobre os episódios e óbvio que sempre surgiu
pessoal falando que não gostou, algumas pessoas falando que esperaram mais de 20 dias pra sair o episódio e o episódio foi ruim, e eu fiquei pensando sobre isso, pensando sobre o episódio em si. Não à toa, como eu falei pra vocês, reassisti o episódio, vi várias vezes. Na minha análise inicial que eu fiz ontem, eu cheguei a comentar que foi um episódio muito bom, tanto pra lore da série, quanto pra continuidade, pra gente entender mais essa relação entre os Skibidi e também entre a Resistência, e é óbvio que isso ficou um pouco na minha cabeça. A limitação, ela não ficou apenas no Discord. Algumas pessoas, sempre que sai um novo episódio, eles vêm me mandar mensagem no Instagram, e como eu falei pra vocês, no primeiro link da descrição, você pode me seguir no Instagram. Inclusive, tá subindo muita gente lá, então fica difícil responder todo mundo, mas eu sempre tento responder o máximo de gente possível. E algumas pessoas sempre também vêm comentar a opinião delas em relação ao último episódio. Eu acredito que isso seja uma forma bem democrática da gente discutir, principalmente a qualidade, o que pode mudar, qual que vai ser a teoria para o próximo episódio, o que pode acontecer. E muita gente também levantou esse ponto pra mim lá no Instagram, lá nas mensagens privadas, falando que, pô, Rogério, o episódio em si eu demorei mais de 20 dias pra assistir, demorou mais de 20 dias pra sair e o episódio foi ruim. E eu fiquei pensando sobre isso novamente, e quanto mais eu assisti o episódio, menos eu ficava achando o episódio ruim. Eu sempre gostei bastante do episódio, pra mim foi um dos melhores episódios que teve em questão de história, em questão de contexto. Foi um episódio que trouxe ação, mas também foi muito importante pra trazer o contexto da série pro cenário atual que a gente está passando. Na minha opinião, esse foi um dos melhores episódios em questão de história. Como assim, Rogério? Pra mim, esse episódio ele aborda muito bem tanto a relação do que está acontecendo no momento. Por exemplo, o começo do episódio ele retrata tanto o cientista cameraman que estava com o Spider cameraman, ele está debaixo d'água, o POV desse episódio também está debaixo d'água. Os dois provavelmente estavam envolvidos na batalha do episódio anterior, do episódio 77, eles não conseguiram fugir da cidade e estão se escondendo. Ele também retrata bem a participação dos humanos, os planos dos humanos, qual que é o objetivo dos humanos. Aos poucos os humanos vêm conhecendo a Resistência, entendendo que eles são uma fonte de ajuda para tentar se prevenir contra os Astros e contra os Skibidi. A gente vê ali que tem uma relação mais dos humanos estarem entendendo agora sobre os Astros, falando que a Resistência já viram eles defendendo algumas vezes os humanos. E agora a gente também chega em outro ponto importante que eu venho abordando há bastante tempo nesse canal, que é como a parceria entre os Skibidi e a Resistência vai ser desenvolvida na série. Para mim, um dos pontos mais importantes é como isso vai se desenvolver, porque lá pra frente, provavelmente os Astros serão derrotados e os Skibidi e a Resistência voltarão a ser inimigos. Então precisa se desenvolver de um jeito justo e certo, para futuramente não ter erros de roteiro ou falhas de roteiro, como aconteceu anteriormente na série e obviamente foram consertados aos poucos. E esse episódio é perfeito por causa disso. Ele tanto equilibra a necessidade de parceria, não à toa no começo o POV, mesmo tendo a sua vida salva pelos Skibidi, e um dos Skibidi deixando bem claro que a gente precisa se unir oficialmente, não estamos pedindo. Obviamente no começo o POV cameraman ele se recusa em relação a isso, e depois na sequência, quando acontece a batalha, aquela batalha que é uma batalha que rola bastante parceria entre os Skibidi e a Resistência, todo mundo se ajudando, no final ele pega e concorda com a parceria e os Skibidi apenas falam vamos nessa. Então dá pra entender ali que não vai ser uma parceria pro resto da série. Está bem claro que a gente tem que se unir oficialmente, não estamos pedindo, é sim uma necessidade, porque se ambos os lados não se unirem, eles sabem que vão ser destruídos pelos Astros. Enfim, a minha opinião é essa. Na minha opinião, esse episódio se torna bom por causa disso. Ele explora muito bem as opções que é deixado para nós, e agora eu gostaria de ouvir de você, na sua opinião. Agora sim, você pode comentar à vontade, falar da minha opinião, obviamente com respeito, né? Vocês se tratam aí com respeito a todo mundo nos comentários, cada um pode dar o seu ponto de vista. Você gostou desse episódio? Você não gostou? O que você mudaria? O que você espera para a parte 2 do episódio 77? Então já comenta aqui embaixo o que você acha, tudo certo? Então, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, falou, fui, até mais e tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós. Clicam nesses 3 verbos assim na tela, todos estão incríveis. Falou! O Germain é o verdadeiro herói em Skibidi Toilet? Calma, porque nesse vídeo vamos falar sobre o que o Boom está planejando para os próximos episódios, e boa parte dessas discussões e teorias tem tudo a ver com o episódio 77, parte 1 de Skibidi Toilet, que foi publicado nos últimos dias e obviamente já tá na guarda da parte 2. Só que antes, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, me ajudar a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Só lembrando também, vou pedir um favorzão para você, clica no botão de gostei aqui embaixo, e se aparecer aquela florzinha secreta para alguns usuários de hypar demais esse vídeo, hype esse vídeo, porque sempre que alguém hype esse vídeo, eu tô fixando essa pessoa. Pegue seu chá,
tá? Porque nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma teoria muito interessante, principalmente em volta dessa relação entre os Skibidi e a resistência, dessa parceria deles fundamental para os próximos episódios. Então, bora pro vídeo. Bom, há muito tempo a gente vem discutindo essa parceria entre os Skibidi e a resistência de fato, porque vem acontecendo há muitos episódios, e no episódio 77 parte 1, que muita gente acabou falando que não gostou, e eu já fiz um vídeo inclusive dando essa minha visão, inclusive vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir. Ficou algo muito mais consolidado, ficou algo que a gente conseguiu ver com muito mais firmeza, esse acordo de vamos nos unir pra gente não ser derrotado pelos astros. Inclusive para mim isso que torna o episódio tão bom, porque o episódio 77 parte 1, ele começa a refletir sim uma visão que a gente estava esperando há muito tempo, porque tinha essa parceria em muitos episódios, não à toa os últimos episódios todos que a gente viu, tinha muito essa parceria de Skibidi ajudando a resistência, mas não tinha esse acordo de vamos nos unir de fato? Vamos, não tinha isso. Em nenhum desses episódios esse diálogo aconteceu, e no episódio 77 a gente finalmente teve esse diálogo, finalmente teve um acordo, finalmente teve a parceria se concretizando. No começo houve a resistência por parte do pobre cameraman, que optou por, não, vocês ainda são inimigos, é uma guerra de 3 frontes, só que depois que ambos os lados lutaram juntos, no final ele abdica desse posicionamento dele e concorda em se unir com a resistência e os Skibidi. E o meu ponto aqui em relação ao título desse vídeo, por que, Rogério? Por que o G-Man ele é o herói de Skibidi Toilet? Eu vou explicar pra vocês agora, mas antes eu tô testando aqui um novo horário de vídeo, não sei se vocês gostaram, tá sendo 1h da tarde, comenta aqui embaixo se vocês preferem esse horário, tudo certo? Eu tô fazendo um teste por enquanto, qualquer coisa eu altero permanentemente, só que também a gente tem que começar a pensar sobre essa atuação do G-Man, porque nos últimos vídeos que eu vim publicando aqui no canal, e óbvio, as pessoas que me mandam teorias lá no Instagram, no primeiro link da descrição, você pode me seguir no Instagram e me enviar as teorias por lá, ver meu rosto, vi muita gente falando sobre o papel do G-Man nesses episódios, como o G-Man vai atuar em torno desse papel central, até porque ele que comanda o G-Squad, obviamente, não à toa, G-Squad, G-Man, não sei se vocês entenderam, só que ele que faz esse comando, então provavelmente a ordem dos Skibidi de estarem ajudando membros da resistência partiu diretamente do G-Man. Se a gente observar nos últimos episódios, ele tem um posicionamento de não querer lutar com a resistência. Obviamente, ele lutou apenas em situações que ele não podia escapar. Uma delas foi aquela batalha contra os 3 titãs, que quando ele foi cercado pelo Titã Cameraman e pelo Titã Spearman, ele também tentou fugir. Precisamos também relembrar algumas cenas secretas do próprio Titã TV-Man envolvendo o G-Man também, que quando a resistência ela começou a fazer pontos de monitoramento para tentar descobrir aonde o G-Man estava, e obviamente quando o Titã TV-Man ainda estava naquela perseguição sedenta pelo G-Man, querendo a todo custo derrotar o G-Man, a gente lembra que teve um diálogo muito interessante, que foi simplesmente o Titã TV-Man falando que o G-Man não podia fugir para sempre, e a resposta sendo basicamente de você precisa de mim, não me derrote, não faça isso ainda, e o Titã TV-Man simplesmente responde depois de tudo que você fez, não, e o G-Man consegue fugir de novo, e ele sempre tá fugindo com aqueles containers, ou seja, dentro daqueles containers provavelmente tem a tecnologia necessária para derrotar os astros, como a gente já discutiu e teorizou diversas vezes. Então o G-Man ele pode ser responsável por colaborar, pelo menos por dar esse pontapé inicial para a gente derrotar os astros de uma vez por todas. Obviamente que a ajuda da resistência vai ser fundamental, se não fosse tão fundamental assim, obviamente os Skibidi não queriam a ajuda deles. Óbvio que esse acordo ele vai envolver tanto uma parceria entre os Skibidi e a resistência, porque ambos os lados sabem que cada um pode ajudar o outro. É algo meio maluco de a gente se pensar, mas eu tenho quase certeza que tudo vai dar certo. E na sua opinião, quando você acha que essa parceria vai durar e vai acabar? Comenta aqui embaixo. Só que antes, clique num desses 3 aparecendo na tela, todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que vê esse vídeo até o final. Valeu, falou e fui, até mais e tchau. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós. O Titã Cameraman vai aparecer no próximo episódio. Onde está o Titã TV-Man e o Titã Spearman? Será que o Titã Spearman vai receber um upgrade? E onde está o G-Man? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma teoria muito interessante, principalmente em volta da parte 2 do episódio 77 de Skibidi Toilet, porque eu gostaria de discutir com vocês principalmente essa parte que o episódio na parte 1 não mostrou de fato, que é principalmente nessa linha do tempo. A gente não sabe em que posições nós
estamos e eu gostaria de falar isso com vocês. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada, é muito importante você fazer isso. Também gostaria de pedir para você aquela humilde, deixa o like aqui embaixo e se você hypar esse vídeo, comenta aqui embaixo, porque todo mundo que hypa o vídeo eu escolho um comentário para fixar. De tudo isso, bora pro vídeo, porque é uma teoria que eu gostaria de discutir com vocês. Pegue seu chá e bora lá. Bem, pessoal, a gente teve o episódio 77, parte 1, a gente sabe que é um episódio que pode ser dividido entre 3 a 4 partes. Se for dividido em 4 partes, será a primeira vez na história que isso vai acontecer. E a gente sabe que o Boom confirmou que nesse episódio 77 apareceria pelo menos um dos titãs. Então a gente ainda não sabe em qual parte vai ser isso, mas eu acredito que seja na parte 2, pelo menos, até porque a parte 1 ela foi um episódio muito de contexto, ou seja, ela tá fazendo essa ligação entre a primeira parceria entre os Skibidi e a Resistência de maneira oficial, como eu já comentei pra vocês aqui embaixo, tudo certo? E obviamente, ouvindo o pessoal lá do meu Instagram, no primeiro link da descrição, você consegue me seguir no Instagram, consegue ver meu rosto, me mandar mensagem. Eu vi algumas pessoas principalmente me perguntando, pô, mas e a aparição dos titãs? Será que o Titã Cameraman está vivo? Como é que vai ficar essa situação toda? E eu decidi trazer isso para uma discussão em vídeo e também pedir a opinião de vocês. Eu realmente esperei que nesse episódio 77 parte 1 tivesse sim a aparição de algum dos titãs, principalmente acreditei fielmente que seria a aparição do Titã Cameraman, até porque o Titã Cameraman ele é um personagem que a gente ainda tá com muito mistério em torno dele, principalmente em relação ao que aconteceu com ele de fato, porque a gente sabe que desde aquele episódio onde ele teve aquele fim trágico, onde ele teve que meio que se sacrificar pro Titã TV-Man e pro Titã Spearman conseguir escapar através de um teletransporte, a gente sabe ali que a gente ficou sem muitas informações sobre eles. E a gente obviamente conseguiu pelo menos uma informação de um dos titãs em algum dos episódios atrás, no episódio 76 completo, porque a gente tem a exata informação que um dos astros informa a Dorqueza que o esquadrão que estava perseguindo o Titã Cameraman simplesmente desapareceu, perdeu o contato. E a gente sabe ali que aparentemente tem um movimento de que provável o astro e a Dorqueza vão conferir o que aconteceu com o esquadrão pessoalmente. Então a gente já fica aí esperando um possível confronto ou um possível desfecho de expectativa sobre o que aconteceu com o Titã Cameraman. Muito se discutiu aqui nesse canal, principalmente a relação entre os Skibidi e o Titã Cameraman sobre esse acontecimento. A gente ficou falando que seria muito provável que os Skibidi tenham ajudado o Titã Cameraman a ser salvo do esquadrão que estava perseguindo ele, pelo simples motivo de o acampamento onde foi feita a armadilha para a Resistência era muito próxima de onde estavam os Skibidi. A gente consegue ver que praticamente o cenário é o mesmo. E a gente sabe que o Titã Cameraman não estava em condições de combate, pelo simples motivo de ele teve uma luta muito difícil contra o G-Man. A gente sabe que ficou caro para ambos os lados, tanto para os titãs quanto para o G-Man. A gente sabe também que o Titã Cameraman ele estava se recuperando, não à toa a estratégia do Titã TV-Man era o Titã Spearman e o Titã Cameraman retornarem para a base para passarem por melhorias e consertos. Então a gente fica se perguntando, o Titã Cameraman por si só não tem condições de lutar sozinho contra os astros. Não à toa ele tenta um golpe ali surpresa e foge, não à toa ele é perseguido. E a gente sabe que o esquadrão que estava perseguindo ele simplesmente perdeu a comunicação com os astros. Então a gente, óbvio, o mais óbvio caminho é que eles foram derrotados, mas a gente fica se perguntando a partir de agora, foi o Titã Cameraman que derrotou eles? Eu acho muito difícil, pela condição que o Titã Cameraman estava, era muito difícil ele derrotar um esquadrão de astros perseguindo ele, principalmente agora que os astros estão no auge, tanto de esforço físico quanto de poder. Então é bem provável que, dado as características que vêm se desenrolando os últimos episódios de Skibidi Toilet, principalmente com os Skibidi fazendo uma parceria em várias vezes, em vários episódios, fazendo essa parceria, ajudando a Resistência, é muito provável, e eu gostaria de falar que eu acho que essa é a opção mais provável, de que provavelmente o Titã Cameraman foi resgatado, foi ajudado por pessoas e membros que são Skibidi. Eu acho que isso é o caminho mais viável. Existe a segunda teoria que a gente também já elaborou nesse canal, que provavelmente pode ter chegado algum reforço da Resistência e ter ajudado o Titã Cameraman, o que eu acho muito difícil. Eu acredito que os Skibidi de fato ajudaram o Titã Cameraman. Não à toa, esse episódio, como é um episódio de contexto, acredito seriamente que esse episódio seja uma boa introdução do porquê os Skibidi foram ajudar o Titã
Titã Cameraman, principalmente quando um deles fala a seguinte frase: precisamos nos unir e não estamos pedindo. Agora sobre o Titã Spearman e sobre o Titã TV-Man, eu acredito fielmente que ambos não estão em situação de perigo. É bem provável que ambos estejam na base e a gente possa ver isso em próximos episódios futuros, principalmente porque a gente viu que os cientistas TV-Mans, eles estão planejando alguma coisa, diversas vezes a gente viu que eles aparentemente têm um plano, então é bem provável que ambos tenham retornado para a base dos TV-Mans e isso esteja sendo discutido diretamente com eles. E aí eu acredito com vocês, sinceramente, eu não tenho medo nenhum de falar isso, eu acredito fielmente que nos próximos episódios, pode não ser por agora, mas a gente vai ver provavelmente indícios de que o Titã Spearman vai receber algum tipo de upgrade, até porque ele é um Titã que até agora, por parte dos Spearmans, não recebeu nenhum tipo de poder, e a gente viu também que a gente sabe que os astros são vulneráveis aos poderes do Titã Spearman, principalmente a esse som, eles são bastante vulneráveis, então seria de bastante ajuda mesmo um possível upgrade nas habilidades do Titã Spearman. E eu acredito que depois de tanto tempo ter ficado infectado, ter passado por melhorias apenas por parte dos Skibidi, o que eu acredito que foi muito baixo se a gente comparar com os upgrades do Titã TV-Man, se a gente também comparar com os upgrades do Titã Cameraman que ambos receberam, o Titã Spearman realmente ficou muito abaixo em quesito de upgrade. E eu acho que agora seria um momento ideal para ele receber esses tipos de upgrades, porque seria um grande triunfo, até porque é uma necessidade que há bastante tempo a gente precisa ver na série, que é esses upgrades em torno dele, e a gente sabe que os astros são vulneráveis às habilidades que o próprio tem. Então, para mim faria bastante sentido se o Titã Spearman recebesse esses upgrades. Para mim seria o ideal e conseguiria, óbvio, ter um arco incrível. Enfim, esse vídeo ficou um pouco longo, comentem aqui embaixo se vocês preferem vídeos longos, sério mesmo, eu sempre quis saber isso e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, certo? Então, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final, Deus abençoe vocês de coração, valeu, falou, fui, até mais e tchau, que Deus abençoe vocês, Jesus ama todos nós.